Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo o Burrow machucado. Enfim! Isso é exalta samba, não é catinguelê, né? A minha analogia, algumas vezes, foi que o Cincinnati Bengals é um grande grupo de pagode. Com o Joe Burrow no cavaquinho, o Ja'Marr Chase no pandeiro e o resto com ternos muito maiores do que eles deveriam estar usando e dançando e fazendo assim. Inclusive, vale a pena assistir o documentário, fazer um merchan aqui, do Globoplay sobre pagode dos anos 90, viu? Vocês vão gostar bastante. Será que o Joe Burrow ele vai seguir nos Bengals e virar um grande Tiaguinho pro Exalta Samba? Ou será que ele vai seguir o caminho do Belo e sair do Soweto? Essa é a grande questão, porque é evidente que ele é um grande quarterback quando está saudável. Mas que ele é um grande quarterback. O Ja'Marr Chase, para mim, é o wide receiver mais talentoso da NFL. Eu adoro o Justin Jefferson, como vocês sabem, mas o Ja'Marr Chase, para mim, é o número 1, porque ele é um monstro, é um animal, é uma coisa assim absurda o que esse cara joga. E ele pode resolver um jogo no piscar de olhos. O T. Higgins também, quando está saudável, é um dos melhores wide receivers 2 da NFL. A linha ofensiva dos Bengals melhorou. Mas gato escaldado tem medo de água quente. Ou é de água fria? Eu já não sei. Eu nunca dei banho nos meus gatos. Aliás, não pode, tá? Só se, assim, o gato se cagar todo, aí você tem que dar um banho nele. Mas se não, não, tá? O gato não pode. Eu cansei de acreditar em algumas coisas que não acontecem. E aí eu fico cara de otário para as pessoas. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Eu não posso ir contra a maré, que nem um louco, tantas vezes. Eu fui assim com o Tennessee Titans lá atrás, eu já fui assim com o Justin Herbert, eu já fui assim com o Cincinnati Bengals, nessa era Joe Burrow. Porque rentabilidade passada não indica rentabilidade futura. Até quando a gente vai ficar, e com perdão da expressão, até quando a gente vai ficar com essa punhetação de que o Joe Burrow é o que mais ganhou do Mahomes e que o Joe Burrow chegou no Super Bowl em 2021, velho? Foi contra os Rams. Pega o elenco dos Rams de 2021 e compara com o de hoje. O principal recebedor foi pro Seattle Seahawks. Nem isso tem mais igual. O Aaron Donald tá aposentado, ninguém sabe se volta ou não. Não é o mesmo time. Então até quando a gente vai ficar com essa assim, uma coisa muito louca. Ah, porque os Bengals... A realidade é que os Bengals no ano passado, embora na segunda metade de temporada até tenha dado uma leve melhorada, mas a defesa dos Bengals no ano passado foi uma grande e colossal piada. Assim, novamente, com perdão da expressão, mas foi uma grande e colossal piada. A defesa, vamos lá, a defesa dos Bengals, para além do Trey Hendrickson nesse plantel, não pressionava o quarterback. A defesa dos Bengals não conseguia segurar os adversários na red zone. A defesa dos Bengals cedia jarda após a recepção adoidado. E a defesa dos Bengals, além de ceder jardas após a recepção, cedia big play adoidado. Ou seja, e aí? Era uma competição semana a semana do troféu Logan Thomas, que é o baluarte dessas duas defesas, Cowboys e Bengals, né? Ele jogou nos dois times. É Logan Thomas? Agora eu já tô muito doido, linebacker. Cowboys e Bengals competiram semana sim, semana também, para ver quem era a pior defesa. E aí a cereja do bolo foi que o Joe Burrow machucou no início da temporada e vocês sabem como a coisa funciona, né? Mas eu escolhi acreditar. Sabe por quê? Primeiro de tudo, não tem que passar a mão na cabeça. Oh, meu Deus do céu, oh, tadinho, porque tem o Zac Taylor, né? Não, 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 não. Esse cidadão aqui é o fiador do Zac Taylor, que toda coletiva ia lá e elogiava. Quem tá segurando o Zac Taylor no cargo, para além do protocolo servidor público, que eu tô, assim, o técnico do Cincinnati Bengals tem que abrir sindicância para mandar embora, né? Marvin Lewis ficou décadas lá. Acho que deve ser trauma, porque o Paul Brown foi mandado embora do Cleveland Browns. Acho que deve ter um no estatuto do Cincinnati Bengals que não se manda técnico embora, a menos que uma catástrofe aconteça. Fica aqui, Joe. Fiador, tá? Fiador do Zac Taylor. Então vamos parar de falar, ô, tadinho do Joe Burrow. Vamos parar com isso aí. Porque é fiador, e aí vem coletiva essa intertemporada entre os tours dele, de Met Gala, de Vanity Fair, da sei lá o que mais que ele inventa, de comprar o carro do Batman. Isso aí é outra coisa também, viu? Que o Neymar, quando quer comprar o Batmóvel, todo mundo critica, mas o Joe Burrow todo mundo acha lindo. Né? Aqui a gente é justo. Ok? A gente é justo, viu, Salgadinho? Virou e falou em coletiva nesse ano que é o melhor time que a gente já teve, papapi, papapó. Ou seja, expectativa lá na casa do cacete.
eu escolhi acreditar. Não no Super Bowl, mas talvez que de fato as coisas sejam diferentes neste ano. Então, este é o 32 por 32. 32 vídeos, 32 times, a maior parte para os membros, porque eu sou um grande colossal mercenário. Não sou mercenário, porque o mercenário trabalha só pelo dinheiro. Eu trabalho muito por amor, por vocação e por sacerdócio. Mas neste vídeo, no 32 por 32, a gente vai falar sobre as mudanças do Cincinnati Bengals. O pagode vai engrenar? Será que o novo tocador de pandeiro, o novo cavaquinho, vai engrenar isso aí? Ou vai ser o Joe Burrow com samba, suor, churrasco e lesões para tudo quanto é lado e os Bengals terminando 9-8? Vamos lá. Primeiro, o draft dos Bengals, ele passou abaixo do radar porque eles não tinham escolha de primeira rodada. Aliás, eu não lembro a última vez que os Bengals não tiveram uma escolha de primeira rodada, porque sempre foi um time muito conservador. A escolha de primeira rodada dos Bengals é o Dexter Lawrence, que daqui a pouco eu falo sobre. Mas a primeira escolha do dia 2 foi o Cassius Howell, que aliás está indo muito bem no training camp. O Cassius Howell era um bom jogador no college, e eu acho que tem potencial para ser um bom pass rusher, ainda mais porque ele tem ajuda. Chegou o Boye Mafe, que eu sei que os números do Boye Mafe eles não chamam tanto a atenção, sobretudo na última temporada, mas também vale lembrar que um monte de gente, os sacks, eles foram pulverizados em Seattle em vários jogadores, então não se apeguem a isso. É um bom jogador, é um jogador acima da média. Chegou o Boye Mafe, chegou o Brian Cook, é um safety sólido. O Kyle Duggar eu não sou tão fã, chegou de Pittsburgh. E o Jonathan Allen, que vai fazer dupla com o Dexter Lawrence no meio da linha. Tem o Shamar Stewart, mas ele machucou. Não vou nem entrar no mérito de Shamar Stewart, porque, enfim, né? A gente sabe que ano passado já não foi grandes coisas. Na SEC, ele não teve tanto sacks no college. Então eu não vou nem entrar tanto no mérito. Mas fato é que, no papel, a defesa dos Bengals é melhor para essa próxima temporada do que do ano passado. Até porque seria muito difícil ser pior. Se a gente pegar um time ali na Globo, eu, Pedro Pinto, Everaldo, colocar e escalar para jogar na defesa dos Bengals, talvez seja pior, mas é muito difícil que seja pior do que foi no ano passado. E tem jogador que está evoluindo. O DJ Turner, por exemplo. Uma grata surpresa. O Dex Hill eu já entreguei para Deus, mas o DJ Turner, uma grata surpresa. A linha ofensiva dos Bengals, que foi muito falado também, acho que tá aí que eu tirei essa analogia louca do pagode, né? Que foi uma transmissão que eu falei que o Joe Burrow tava apanhando que nem pandeiro no pagode. A linha ofensiva dos Bengals, ela não é a bagunça que já foi. Não é. No lado esquerdo, o Orlando Brown, eu sei que ele tem os momentos esquisitos dele protegendo no passe, mas é um bom jogador na corrida, os Bengals não pagam caro nele, tá tudo certo. No lado direito, o Amarius Mims, que é enorme, que na época do draft eu chamava ele de Armário Mims, é um jogador em evolução também, tá? Olho nele. E o miolo também, eu acho que tá super ok. O Ted Carras é um bom center. Draftaram, inclusive, o Connor Luke, deve ser o substituto dele no médio e longo prazo. Até cheguei a mencionar isso no draft. Tá tudo bem, a linha ofensiva, tudo bem. O jogo terrestre não é grande coisa, mas não acho que seja ruim. O Chase Brown não é um running back ruim. E o calendário dos Bengals é bem amigável, né? Assim, esse início de temporada, os Bengals pegam Tampa Bay. Aí vai ser duro, porque em Houston, uma das melhores defesas da NFL, esse é um termômetro muito interessante. Em Pittsburgh, Jacksonville e em Miami. Assim, dá para imaginar Cincinnati entrando em outubro. Será que dá, né? Porque o training camp do Zach Taylor, eu não sei o que acontece, né? É só churrasco, como eu já falei também brincando. O Zach Taylor, ele incorpora o professor Luxemburgo, coloca uma bermuda caqui e toca pandeiro, né? Porque eu não consigo imaginar o que acontece no training camp dos Bengals para todo mês de setembro ser uma zona. Mas vamos ser otimistas. A gente tá querendo ser otimista aqui, eu vou continuar sendo otimista. Então, assim, o calendário é amigável, tem jogos contra times que são mais fracos. E aí chega dezembro. Dezembro tem jogo em Indianápolis, semana 16, e a defesa dos Colts não é ruim. Teve algumas mudanças, tá, mas ela não é ruim, tá? Semana 17, dia 31 de dezembro, também conhecido como Réveillon. Durante muito tempo a gente teve o Réveillon do Faustão na Globo, né? Vai ter o Réveillon de Anthony Curti, dia 31 de dezembro, que é um Thursday Night, tá? Eu não vou fugir, não. Já me coloquei à disposição. E semana 18 joga em casa contra Cleveland, que vale lembrar, o Joe Burrow historicamente tem problemas contra essa defesa de Cleveland. O calendário é mais tranquilo, sim. Eu consigo ao mesmo tempo ver a Cincinnati perdendo uns jogos que não deveria perder, porque é a cara dos Bengals isso. E no final das contas, a defesa no papel está melhor, a linha ofensiva nos últimos anos melhorou, o Joe Burrow está saudável e, no plástico bolha, o Ja'Marr Chase é o melhor wide receiver da liga, o T. Higgins talvez seja um dos 5 melhores wide receivers número 2, o jogo terrestre é ok. Mas o Baltimore Ravens é um time melhor. Sobe os créditos, acabou o vídeo.
O que me impede de acreditar, porque assim, mesmo que tenha tido mudanças e tudo mais, eu nem entrei tanto no mérito do Dexter Lawrence, porque eu já falei bastante sobre ele quando teve a troca. Mas mesmo que a defesa seja melhor, eu acho que o Dexter Lawrence ainda é um jogador que é um upgrade, embora tenha sido caro, tanto financeiramente como uma primeira rodada, ele tem 29 anos, eu acho que o melhor dele já passou. É um jogador que vai ocupar 2 espaços, isso vai abrir mais espaço para os edge rushers brilharem, para o Boye Mafe ter bons números, para o Cassius Hall eventualmente ser um bom calouro defensivo. Mas os Ravens são melhores no papel, mesmo com um novo treinador. Eles são melhores. E eu confio mais no Jesse Minter, que fez um excelente trabalho na defesa dos Chargers, do que eu confio hoje no Zac Taylor. E eu confio mais, por mais que os Ravens tenham tido bastante lesão no ano passado, na saúde dos Ravens e do Lamar, do que na saúde do Joe Burrow. O Cincinnati Bengals é um grande, enorme e colossal canhão de vidro, materializado pelo seu quarterback. Se não quebrar esse canhão de vidro, eles podem fazer um estrago enorme. Mas o problema é confiar. E aí passaram tantos anos, tantas vezes a gente falando isso, que eu acho que os Bengals eles não têm mais o benefício da dúvida. Eles vão ter que provar que de fato as coisas mudaram. E que a defesa mudou no papel e mudou na prática. E que o Joe Burrow vai conseguir ficar saudável como ficou em 2024. É isso. Os Bengals são um time de 10 vitórias. Os Bengals têm uma defesa melhor, que inclusive até deu uma leve melhorada no final do ano passado. Os Bengals têm um ataque que pode colocar 40 pontos por jogo com frequência, assim, umas 5 vezes no ano, não seria nenhum absurdo. Mas os Bengals têm muitas incógnitas, e então é muito difícil fazer uma prévia do Cincinnati Bengals para entender se os Bengals vão ser o Exalta Samba ou o Soweto com o Belo querendo sair. Mas minha aposta é essa, é que Cincinnati briga até o final por playoff, e talvez o Joe Burrow esteja certo. Esse é o melhor time que os Bengals têm em alguns anos. Agora vamos ver e vamos descobrir o que acontece. No mínimo vai ser divertido. Como está divertido também o 32x32 dos Bears, que é outro time que vai ter um quê de Cincinnati Bengals, né? Com um ataque que vai pontuar, é uma defesa que... Enfim, tá para os membros. Assina o Like Plus e venham conosco. Fizemos todo o estrago que podíamos e a gente segue com 32x32, com 32 times em 32 prévias. Único trabalho aqui em português no YouTube. E eu vou bater no peito e falar, sim, estamos fazendo isso, que é muito legal, pô. São 32 vídeos, não vai ter isso em português como você está tendo aqui neste canal. Certo, moto passando? Certo. Beijinho, beijinho. Primeiro comentário fixado tá os vídeos de membros. Venham conosco. Não vai machucar não, né? Vamos testar. Tchau.